Olá, crianças! Vamos iniciar nossa quinta aula sobre fração. Vamos começar com multiplicação de frações. Multiplicação de um número natural por um número na forma de fração. Vamos observar esses números representados. Aqui nós temos 2 inteiros vezes 2 quintos, ou seja, 2 vezes o 2 quintos. Onde estão esses 2 quintos? Que nós temos uma fração que é igual a esta outra fração, ou seja, está havendo uma repetição de mesma fração, tá? Então, nós vamos dizer que 2 quintos estão se repetindo 2 vezes. Então, nós dizemos 2 vezes 2 quintos, tá? Para resolvermos esta multiplicação, segundo a regra, nós vamos multiplicar este número natural pelo numerador, tá? Ou seja, 2 vezes o 2 é 4. E nós vamos conservar esse denominador, que é 5, certo? Conservamos aqui. Então, a resposta, o resultado de 2 vezes 2 quintos é 4 quintos, conforme você está aqui observando nesta imagem. Vou mostrar aqui outra coisa bem interessante. Você está vendo este inteiro aqui? Crianças, todo número inteiro, ele tem o número 1 como denominador. Só que eu não preciso representar necessariamente, tá? Porque, veja, eu coloquei aqui este inteiro, coloquei o 1 sob ele. 2 dividido por 1 é 2 inteiros, tá? Mas só para você saber que o número inteiro tem o 1 sob ele, eu coloquei aqui. Então, vamos fazer essa mesma multiplicação aqui, somente acrescentando um denominador para esse número inteiro, tá? Então, 2 sobre 1 vezes a mesma fração, que é 2 quintos, 2 vezes o 2, 4, 1 vezes o 5, 5, o mesmo resultado, certo, crianças? Multiplicação de dois números na forma de fração. Vamos observar, crianças, que agora é fração vezes fração, certo? Então, 4 quintos vezes 1 meio, que nós temos 1 meio representado, e aqui nós temos 4 quintos representado dentro desta fração 1 meio, certo? É isso que representa a multiplicação. Então, observe como é encontrar o resultado desse tipo de multiplicação. A nossa regra diz o seguinte, que o produto de duas frações é uma fração cujo numerador é o produto dos numeradores e cujo denominador é o produto dos denominadores das frações dadas. Ou seja, multiplicar fração por fração é multiplicar numerador por numerador, 4 vezes 1, 4, e multiplicar denominador pelo denominador, certo? 5 vezes 2, 10. Então, a resposta é 4 décimos. Uma observação na multiplicação é essa preposição aqui. Veja, podemos dizer 4 quintos de 1 meio ou dizer 4 quintos vezes 1 meio, certo? Então, você transforma esse de, substitui pelo sinal de vezes, certo, crianças? Vamos considerar algumas observações aqui. Primeiro, nas operações que envolvem fração de fração, substituímos a preposição de pelo sinal de multiplicação. Por exemplo, 1 meio de 3 quartos pode ser substituído por 1 meio vezes 3 quartos. Então, nós trocamos o de pelo vezes, tá? Então, multiplicamos numeradores e os denominadores, que temos o resultado. 3 quintos de 8 é 3 quintos vezes 8.
Então, multiplicamos 3 vezes o 8, 24. E o 5, nós conservamos. O 1 ele está aqui, não é? Você pode dizer 5 vezes o 1, que é 5, não vai mudar nada. Para determinar o inverso de uma fração, trocamos o numerador e o denominador de posição. Por exemplo, crianças, temos a fração 2/5. Queremos o inverso dela. O que nós vamos fazer? Trocamos os termos de posição, tá? 5 é denominador, vai ser numerador. 2 é numerador, vai ser denominador. Então, dizemos que 5 meios é o inverso de 2/5, certo? O inverso de 9, que é um número inteiro, é 1/9. E aí você pergunta, tia, de onde veio esse número 1? Ele está aqui, como eu já expliquei há pouco, todo número inteiro, ele tem o 1 como denominador, certo? Então, ele vai ser numerador e o 9 vem ser denominador. Então, o 9 é o inverso do inteiro 9. Que vamos aprender que não existe inverso do número 0. Também que o produto de uma fração com sua inversa é sempre igual a 1 inteiro. Vamos observar. A fração 3/4 vezes o inverso dela. O inverso de 3/4 é 4/3, certo? 3 vezes o 4 é 12 e 4 vezes o 3 também é 12. 12 dividido por 12 vale 1 inteiro, certo? Confirmando aqui. Agora, em uma multiplicação que envolve número misto, devemos transformá-lo inicialmente em fração imprópria. Vamos observar aqui este número misto. 2 inteiros e 1/5 é do 2 inteiros mais 1/5, certo, criança? Então, o que vamos fazer? Vamos transformar em número fração imprópria. 2 vezes o 5, 10, com mais 1, 11. Então, este número misto corresponde a 11/5 vezes 3/4. Repetimos. Agora sim. 11 vezes o 3, 5 vezes o 4, 20. Alguns exemplos de multiplicação. Vamos observar. Fernando trabalha em um restaurante. Ele comprou uma saca de 60 kg de feijão e usou 3/20 dela para fazer o almoço. Quantos quilogramos de feijão foram usados no almoço? Ou seja, crianças, nós vamos tirar 3/20 de 60, tá? Então, observe. 3/20 de 60. Observe esse dia aí. Nós vamos substituir esse dia pelo sinal de vezes, certo? Então, fica uma simples multiplicação. 3 vezes 60, 180. O 20, nós conservamos, né? Aqui tem o número 1, você já sabe. Só que 20 vezes o 1 dá o mesmo 20. Então, você está observando aqui uma fração aparente. Por quê? 180 é um múltiplo do 20. Vamos cortar o zero do denominador e o do numerador, fica 18 dividido por 2, que dá 9. Então, ele usou 9 quilogramas de feijão no almoço. Aqui, uma piscina está com 5/8 de água. Para fazer uma reforma, serão retirados 2/3 dessa água. Que fração corresponde à água que será retirada dessa piscina? Então, nós vamos retirar dessa quantidade aqui 2/3, certo? Então, vamos observar. 2/3 de 5/8. O que nós vamos fazer com esse dia, crianças? Vamos trocar pelo sinal de vezes. 2/3 vezes 5/8, certo? É só multiplicar. 2 vezes o 5, 10. 3 vezes o 8, 24. Dá para simplificar, crianças? Dá? Dá, né? 10 se divide por 2, 5. E 24 por 2, 12.
Então, a água que será retirada corresponde a 5/12. Divisão de frações. Primeiramente, número natural por fração. Vamos ver aqui, crianças, que nós temos 2 inteiros dividido por 1/4. O que queremos saber, na verdade, é quantas vezes 1/4 ele cabe em 2 inteiros, certo? Esta é a ideia da divisão. Então, verificamos que 1/4 cabe 8 vezes em 2 unidades. Observe, nós temos 1 inteiro e aqui nós temos 1 inteiro, dividido em 4 partes, cada um, né? Então, nós percebemos que cada parte representa 1/4 do inteiro. Então, quantos 1/4 cabem dentro de 1 inteiro? 4, não é? Com mais 4, 8. Então, 1/4 cabe 8 vezes em 2 unidades. O método prático diz o seguinte, crianças. Em uma divisão de um número natural por uma fração, nós vamos multiplicar esse número natural pelo inverso dessa fração. Então, aqui tem 1/4, agora vai ser 4/1, certo? E aí virou uma multiplicação normal. 2 vezes o 4, 8. O 1 não precisa ser colocado, porque o inteiro, qualquer inteiro, ele tem o 1 sob ele, certo? Agora, vamos ver fração por um número natural. Vamos observar aqui. 1/4, que é uma fração, dividido por 2 inteiros, certo? Então, vamos ver que nós temos uma ilustração, que é a fração 1/4. E como esta fração, ela foi dividida por 2. Olha só, crianças, como ficou, tá? Ela se tornou em 1/8, certo? Então, verificamos que 1/4 é 1/8. Como surgiu essa resposta? Vamos ver aqui. 1/4 dividido por 2. A regra diz o seguinte: em uma divisão de uma fração por um número natural, multiplicamos a fração pelo inverso desse número natural. Aí você pergunta, qual é o inverso de 2 inteiros? Eu já ensinei há pouco. O 2 ele tem o 1, o inteiro ele tem o 1 como denominador. Então, esse 1 vai ser numerador e o 2 ele vai ser denominador. Então, vai ficar 1/4 vezes 1/2, tá? Uma vez o 1 é 1 e 2 vezes o 4 é 8, certo, crianças?